Bom dia a todos os colegas. O título do trabalho é Direito à Morte Digna, né? A justificativa desse trabalho o debate trata do direito à morte digna, que tem se intensificado no Brasil, né? Especialmente diante do envelhecimento populacional, né? Do avanço das doenças crônicas, incuráveis, das limitações legais quanto às práticas como a ortotanásia, diretivas antecipadas de vontade e cuidados paliativos, né? No cenário internacional, diversos ordenamentos já conhecem formas de autonomia do paciente, né, no fim da vida, enquanto no Brasil ainda há lacunas normativas e conflitos interpretativos. Assim, torna-se relevante analisar como os princípios bioéticos, autonomia, beneficência, não maleficência e dignidade humana fundamentam a discussão jurídica sobre a possibilidade, né, de garantir ao indivíduo uma morte digna. A relevância social do tema é evidente, pois envolve sofrimento humano, direitos fundamentais, atuação profissional em saúde e segurança jurídica. Desse modo, o estudo se justifica pela necessidade, né, de compreender os limites e possibilidades jurídicas do tema, contribuindo para um debate ético, científico e socialmente necessário, né? O problema de pesquisa se refere como o ordenamento jurídico brasileiro, à luz da bioética, né, pode assegurar o direito, né, à morte digna, especialmente nos casos de pacientes terminais, né, que desejam exercer sua autonomia sobre o fim da vida, né. Então, assim, o objetivo geral é analisar como o direito brasileiro, fundamentado aos princípios bioéticos, pode garantir o direito à morte digna a pacientes em fase terminal, né. Os objetivos específicos é examinar o arcabouço jurídico brasileiro, né, relacionado ao fim da vida, como a Constituição, as normas do Conselho Federal de Medicina, a jurisprudência, né. A discussão sobre o direito à morte digna tem ganhado destaque nas últimas décadas, né, especialmente em razão do envelhecimento populacional, do desenvolvimento tecnológico, né, da medicina e do aumento das situações clínicas irreversíveis, né? Procedimentos capazes de prolongar artificialmente a vida, embora representam avanços científicos também, eles também trouxeram novos dilemas, né, éticos e jurídicos, sobretudo quando a manutenção da vida resulta em sofrimento desnecessário e viola a vontade do paciente. No Brasil, o debate ainda encontra resistência cultural, religiosa e normativa, dificultando o pleno exercício da autonomia do indivíduo sobre o fim da vida. A ausência de legislação específica sobre a eutanásia e ortotanásia, né, somada à interpretação controversa de dispositivos penais, gerando insegurança tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde. Por outro lado, os princípios da dignidade humana, da liberdade e da autonomia previstos constitucionalmente sustentam uma leitura que favorece o respeito as diretivas antecipadas de vontade e aos cuidados paliativos, né? Então, diante desse cenário, surge a necessidade de compreender como o ordenamento jurídico brasileiro dialoga com os princípios bioéticos no tratamento do tema, buscando identificar se existe ou se é possível construir uma base sólida para assegurar ao paciente terminal o direito a uma morte digna. Assim, o problema que norteia esse estudo é como o direito brasileiro, à luz da bioética, pode assegurar o direito à morte digna aos pacientes terminais, né? Então, para responder essa pergunta, os objetivos do trabalho consistem em analisar o arcabouço jurídico brasileiro relacionado ao fim da vida, identificar os fundamentos bioéticos, né, que orientam a discussão, comparar experiências nacionais, né, e internacionais e discutir os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde. Dessa forma, pretende construir uma reflexão crítica que contribua para o aprimoramento, né, do debate ético e jurídico sobre o tema, né? Então, assim, o fundamento da bioética da morte digna, né? A discussão sobre o direito à morte digna encontra seu alicerce nos princípios da bioética, especialmente na perspectiva principialista, né, desenvolvida por
Belchamp e Childers, né? Os autores afirmam que a atuação em saúde deve se apoiar em 4 pilares: a autonomia, a beneficência, não maleficência e justiça. Então, entre esses princípios, destaca-se a autonomia, que assegura ao paciente o direito de decidir sobre questões fundamentais do seu corpo e de seu tratamento, inclusive no contexto do fim da vida, né? No Brasil, a concepção da dignidade humana, fundamento da República, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, reforça que o indivíduo não pode ser submetido à manutenção artificial da vida quando tal prolongamento apenas estende sofrimento. A bioética, portanto, oferece um marco teórico, né, essencial para interpretar a morte digna como expressão de autonomia e da dignidade da pessoa humana, valores centrais, né, tanto no campo moral quanto no campo jurídico, né? A literatura bioética, ela distingue diferentes práticas relacionadas ao fim da vida, né? Explica que a eutanásia consiste em ato deliberado para antecipar a morte, com o objetivo de aliviar o sofrimento extremo, né? É proibido no Brasil, pois encontra impedimento no Código Penal. Já a ortotanásia refere-se à permissão de que a morte ocorra em seu tempo natural, né? Evitando intervenções desproporcionais, né? E inúteis. Essa prática é aceita pelo Conselho Federal de Medicina e respaldada pela ética médica, quando há consentimento do paciente ou dos seus representantes, né? Já a distanásia, por sua vez, representa o prolongamento artificial e desproporcional da vida, muitas vezes à custa da dor, sofrimento, né, e perda de qualidade de vida, certo? A Organização Mundial de Saúde considera os cuidados paliativos como uma abordagem que melhora a qualidade da vida de pacientes com doenças ameaçadoras, né, à vida, né, à própria vida. Esses cuidados não visam a cura, mas sim o alívio da dor, o conforto físico, psicológico e espiritual. No Brasil, a Política Nacional de Cuidados Paliativos ainda é incipiente, mas há reconhecimento crescente de sua importância, né, para a efetivação do direito à morte digna, especialmente para pacientes terminais em sofrimento, né, refratário. Embora não exista lei específica sobre morte digna no ordenamento jurídico brasileiro, diversos princípios constitucionais e normas infralegais, né, embasaram a discussão. A Constituição assegura o direito à dignidade, à liberdade e à autonomia, né? O Código Civil protege a manifestação de vontade e o consentimento informado. O Código Penal, embora proíba a eutanásia, não criminaliza a ortotanásia, quando pautada em cuidados paliativos e consentimento. Jurisprudências recentes também caminham no sentido de reconhecer a morte digna como exercício legítimo de autonomia, né? Assim, o arcabouço jurídico brasileiro, embora fragmentado, permite interpretar que a morte digna é compatível com os direitos fundamentais, desde que afastada a antecipação ativa da morte, né? E assegurada a proteção à vida com dignidade, né? Então, a falta de legislação específica gera incertezas para médicos, pacientes e instituições. Assim, muitos autores defendem no Brasil que o Brasil necessita avançar na regulamentação dessa situação e na consolidação dos cuidados paliativos e no esclarecimento dos limites éticos da ortotanásia, né? Por fim, esse trabalho caracteriza como uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva, realizada por meio de procedimento bibliográfico e documental. Muito obrigado e tenha um bom dia.